Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, ou Shalom Adonai. Estou passando aqui neste momento, como diz os profetas, veio a mim uma palavra, e esta palavra que veio a mim eu quero compartilhar com você neste momento. A palavra que Deus confiou para mim está te edificando e me edificando, se encontra no livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento, no capítulo de número 2. Abacuque 2, no versículo também 2, diz a palavra de Deus: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E quando Deus me deu esta palavra, Ele me deu um tema para mim compartilhar com você, em forma de uma pergunta. O que você está vivendo hoje? Vivendo por vista ou vivendo na visão? Sabe, eu lendo essa mensagem de Abacuque, ele preocupado com o povo, sabendo que o povo transgredia muito, ele chega a tal ponto que ele faz uma oração lá no capítulo 3, dizendo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra. Sabe, a preocupação que você temos que ter, você que ama Jesus, é que Deus faça um avivamento na obra dele. E qual é a obra dele? Eu e você, todo dia. Mas para eu e você ser avivado, para eu e você ser transformado, nós temos que entender se vamos viver por vista ou se vamos viver na visão. Se eu e você vamos viver por vista, tenha toda certeza, a vista é algo que você está enxergando, é algo limitado, algo que você possa apalpar, ouvir, se torna limitado. Mas quando você resolve viver na visão, é aquilo que você não vê, mas você espera e sabe que vai acontecer. Isso se chama também fé. É por isso que no último versículo que eu li diz: mas o justo pela fé viverá. Então, neste momento, Deus quer que você entenda se você vai continuar vivendo por vista, na sua limitação, ou se você vai fazer que nem os outros homens e mulheres de Deus, que a Bíblia relata que viviam na visão de Deus, como Daniel, que vivia a visão de Deus, de coisas apocalípticas que está para acontecer, Deus já estava anunciando para ele. Como José, que vivia não na vista, na sua limitação, mas vivia na visão, que mesmo ele não sabendo o que ele ia passar, mas ele vivendo na visão, no processo de Deus, ele se tornaria um dos maiorais do Egito. Como Abraão, que Deus chama do meio da sua parentela e faz ele andar na visão de Deus, andar no processo de Deus. Mas veja, no versículo 3 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas qual é o tempo determinado? Não o seu, não o meu, o tempo determinado dele. Por que eu falo isso? Porque ele não falha, ele não tarda, ele faz no momento certo e na hora certa. Talvez é por isso que você muitas das vezes ora,
busca a Deus e começa a pedir pelas mesmas coisas, talvez a transformação do seu esposo, da sua esposa, talvez por uma porta de emprego, talvez por uma cura, aonde a medicina não consegue resolver, mas Deus quer neste momento e me trouxe nesta hora para dizer para você, começa a viver na visão de Deus. Não começa a viver na vista ou em vista, enxergando somente coisas que te desagradam, enxergando a sua limitação. Começa a viver com Deus, na visão de Deus. Quando você começar a viver nessa visão de Deus, você tenha toda a certeza. No momento você não está enxergando, mas já está preparado o propósito determinado por Deus, talvez a sua cura, a porta de emprego aberta, a restauração da sua casa, a transformação do seu ente querido. Isso é viver de visão. Isso é você viver no propósito de Deus. E o interessante é que quando você começa a viver essa visão de Deus, ou na visão de Deus, tenha toda certeza, tudo isso vai na direção de almas. Se você está dentro de uma igreja, ou se você crê em Jesus Cristo, mas a sua visão não é almas, quero dizer para você, você está fora do foco da visão de Deus. Foi uma palavra que Deus me deu e eu queria compartilhar com vocês. Porque quando a gente vive pela visão de Deus, a gente começa a exercer a nossa fé. E aí a gente para de viver por vista, pela nossa limitação. Nós se tornamos dependentes de Deus quando nós entramos na visão do Senhor. E sabe, a visão do Senhor, quando nós entramos e deixamos Ele nos conduzir, às vezes entristece, às vezes dói, às vezes nos constrange, mas tudo isso é para eu e você aprender a valorizar quando no momento oportuno, determinado por Deus, Ele entregará para nós o seu propósito. E você sabe o que você quer, o que você precisa. E Deus pede neste momento e nessa hora, começa a viver por fé. Começa a viver a visão do eterno neste momento e nessa hora. Pastor, mas está difícil. O momento que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou tendo está difícil. Então começa a viver como Daniel vivia. Não por vista, mas por fé. Começa a viver como José vivia. E olha que a história de José é triste, mas no final, determinado por Deus, o propósito é de honra. Que você comece a entender que talvez você está num processo de Deus e esse processo está te sufocando. É que você está olhando somente para os problemas e dificuldades. É porque você está dando muita ênfase para os gigantes que está na sua vida te esmagando e se esquecendo. No momento que você tirar os olhos físicos disso que você está vendo, você vai ter a visão que existe algo te esperando lá na frente. Assim como os discípulos que estavam no meio da tempestade num barco, e no meio da tempestade eles enxergaram. Uns enxergaram com a visão limitada, um fantasma. E mesmo Jesus se identificando, Pedro teve a visão, dizendo: se és tu mesmo, faça eu ir-te até ti. E Jesus disse: vem. E Pedro, ele anda e vai até a visão. Pedro começa a viver coisas sobrenaturais a partir daquele momento com o Senhor. É isso que eu e você, quando andamos com o Senhor, fazemos, vivemos coisas sobrenaturais. Quando o profeta Abacuque escuta o que Deus fala, dizendo: escreve a visão e torna-se bem legível sobre as tábuas para que a possa ler correndo quando passa. Está dizendo que a visão de Deus na sua vida e na minha vida tem que ser um testemunho, onde as pessoas, mesmo no seu dia a dia, mesmo no seu corre-corre, tem que ver: existe um Deus verdadeiro, existe um Cristo que está na minha e na sua vida neste momento. Que você possa refletir nesta palavra e escolher entre viver entre visão ou vista. Que Deus possa te abençoar e que você possa também ser um canal de bênção para as pessoas, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor José Biratã, que Deus te abençoe.
Amém.